boa noite a todos. Uma boa noite à pastora Fabiana. Que linda. Como é bom te ver, filha. Viu? Que Deus te abençoe ricamente, tá? E a sua titia, nossa titia. Deus abençoe. A você que nos visita também, Deus abençoe. Espero que a palavra possa alimentar a sua alma. Alimentar a sua alma, assim como você se alimentou hoje, diante daquela churrascada, diante daquela pratada lá, ô Tom. Tá bom? Deus abençoe. Semana passada, nós falamos aqui sobre não aceitar a intimidação. Não aceitar a intimidação. Baseado no livro de Neemias. E eu pedi para a igreja, se for possível, começar a leitura do livro de Neemias. 13 capítulos, um capítulo por semana, um capítulo por dia, tranquilo. Mas se você achar que é muito um capítulo por dia, leia um capítulo por semana, não tem problema nenhum. Você tem até dezembro para ler Neemias, sem problema nenhum. Nós lemos ontem o 6º capítulo, hoje à noite ainda eu, a Mara, a pastora Mara e o Guilherme, nós estamos lendo juntos, a gente divide o capítulo, os versículos, né? E aí a gente lê. E eu queria que você lesse. Eu já sou guloso, é a segunda vez dessa semana para cá que eu já leio, eu estou lendo o livro. E percebi que Neemias foi um cara cheio de compaixão. Uma pessoa que se entregou completamente. Ele poderia ficar no palácio onde ele estava, e também a própria posição que ele ocupava ali no reino de Artaxerxes. Ele poderia ficar ali de boa, mas sentiu uma profunda compaixão pelos seus irmãos que estavam sofrendo, e isso fez ir a Jerusalém e ajudar o seu povo, os seus compatriotas. Quando eu caí nessa da compaixão de Neemias, e comecei a ler também alguns textos, alguns capítulos do Novo Testamento, e eu encontrei um cara que, se for falar de compaixão, ele é o ícone. Ele é o referencial. Eu comecei por causa de um versículo nos evangelhos, por causa de um versículo no livro de Mateus, do capítulo 14, versículo 14, por causa desse versículo, eu comecei a ler, e isso me fez a ver a ver o que estava acontecendo, ou melhor, o que aconteceu antes do versículo 14. O que estava rolando, o que rolou antes. E aí eu percebi que este Jesus é o nosso Deus eterno, cheio de compaixão. E a minha pretensão hoje, nessa conversa, é que a igreja mergulhe na mesma compaixão de Cristo Jesus. Para isso a gente vai começar a conversa lendo Mateus 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Se você só ler esse versículo, você não vai ter a noção de
como foi esse dia de Cristo Jesus. Se ficar só nele, vai falar, Jesus desceu do barco, atravessou de um lado para o outro lá, encontrou a multidão, curou os seus doentes e fez mais algumas coisas lá que vocês sabem, quem conhece a passagem, ele multiplicou pães e os peixes e alimentou 1 quilo de gente. Ai, que beleza, Jesus, eu tenho só isso aqui, por favor, né? Multiplica, porque as dívidas estão se multiplicando sem a gente pedir. Então, aí a gente corre para Jesus. Mas, para chegar nesse momento aqui, ó, do versículo 14, e a gente começar o dia de Jesus, e para começar o dia você tem que depois ir lá na sua casa dar uma olhada. Mas eu só vou rapidamente passar para vocês como que foi o dia dele. Sabe quando a gente amanhece e acredita que tudo vai dar bem? A gente já amanhece assim, com esse desejo, com essa fé. E depois, ao passar do tempo, a gente vai vendo que o negócio está ficando feio. E pode piorar e depois piora. Não sei se já aconteceu na vida de vocês isso. Isso aconteceu na vida de Jesus nesse dia. Ele amanhece, quem sabe dando bom dia para um discípulo, bom dia para outro, bom dia. Como a gente fala, tudo bem, bom dia, top aí, top aqui. Está tudo top, tudo legal, Deus abençoe. Tá. Ele recebe, logo no começo da manhã, chega a notícia de que João Batista, aquele que nós acabamos de cantar sobre ele aqui, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Você cantou 1 quilo de vez e o pastor Eduardo parece que não ia terminar mais, e você, preparai o caminho do Senhor. Isso daí é uma passagem de Isaías 40, que fala sobre João Batista, que ele viria e aplanaria e prepararia o caminho de Cristo Jesus, cultura, na religião. Ele estaria, na verdade, preparando o coração dos discípulos para alguém maior do que João, maior do que ele, alguém com mais honra do que ele viria, e esse era o cara. Então ele tinha essa missão de preparar. E João, eu não sei se vocês sabem, ele era primo de Jesus, tipo legítimo, ele era primo. E o que acontece? Logo na parte da manhã, vem a notícia de que João Batista, o primo, o amigo, aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo, havia sido decapitado. Isso é, cortado o pescoço dele. Cortaram o pescoço dele. E isso foi Herodes. Fraco Herodes. Fraco. Porque não teve punho para dizer, não, esse cara não, eu gosto dele e ninguém vai fazer isso não. Por mais que a sobrinha pedisse, por vias de terceiros, mas ele chega e ele recebe essa notícia, Jesus recebe essa notícia, de que João havia sido morto. E não foi uma morte qualquer, como eu disse. Às vezes nós temos notícia de entes, de parentes que morreram, mas foi um negócio tão, você olha assim, mas é injustiça. Por que desse jeito? Onde estava Deus? Por quê? Jesus totalmente aqui, humano, revestido de humanidade, porque a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou da sua divindade, da sua glória. Ele se esvaziou, ele deixou de ser Deus e se tornou homem. Isso é, se vestiu de humanidade, se revestiu de humanidade. Isso que você é, isso que eu sou, isso que todos nós somos. Ele se revestiu disso. E aí, sofre esse impacto logo de manhã, recebe essa má notícia. Não que João estava preso, mas que havia sido morto, decapitado. Bem, aí, como eu disse, quando chega uma má notícia, a gente acha que o negócio dá para a gente contornar, aí vem uma pior ainda.
Quando ele achou que, bem, essa má notícia também, eu vou tentar me contornar aqui, acertar os ponteiros, ver se eu consigo resolver as coisas nesse dia. Aí veio uma outra pior. Que o negócio foi tão bom para Herodes, contentou tanta gente no palácio de Herodes, a morte de João Batista, que Herodes mandou uma notícia para Jesus. Acho que em Lucas, não sei se é 6,99, que diz o quê? Herodes está agora à procura do teu pescoço. Essa foi a notícia que Jesus Cristo havia recebido. Não bastasse a morte do primo, agora estavam à procura do pescoço dele. Ele recebe isso, se entristece, logicamente, como todo ser humano, sim ou não? Sim ou não? É lógico, recebeu a notícia dessa, se entristeceu, se abateu, por ser humano, se abateu muito, e decidiu se isolar, decidiu procurar um lugar, e quem sabe ali refletir a vida, pensar um pouco, voltar ao equilíbrio emocional, porque foi uma pancada para a vida dele, logo de manhã. E quando ele pensa então e planeja sair, vocês vão ver, se vocês quiserem ler depois em casa, chegam os discípulos. Que discípulos? Discípulos que Jesus havia mandado numa missão de pregar o evangelho, não levar nada com eles, na bolsa deles, não levar nada, porque a casa que vocês chegarem, se receberem vocês, comam do que der para vocês. Esses discípulos foram, e Jesus, quando estava planejando sair para um deserto, para ficar de boa, sabe o que é ficar de boa? Quando você está chateado e não quer conversar com ninguém, não quer ver ninguém na frente, e você decide ir para um quarto, ir para um rancho, ir para um sítio, sei lá, ir para a lua. Você decide ir para um lugar para não ter ninguém na sua frente. Quando ele planeja sair, pegar o bonde, pegar sua bike, pegar o seu camelo, sei lá o quê, quando ele planeja sair, os discípulos que ele havia comissionado a uma missão, os caras voltam com uma tremenda alegria. Quem sabe fazendo panelaço, batucada, nós somos de Jesus, e daí ninguém vai tirar, daquela coisa toda, sabe? Aquela música, aquele negócio que Jesus estava para baixo aquele dia, para baixo. Um Jesus na fossa. E os caras chegam com a tremenda alegria. Jesus, nós curamos enfermos, nós pregamos a sua palavra, fomos bem aceitos. O diabo saiu de um bocado de corpo e foi legal. E Jesus se alegrou com eles. Quem está me entendendo? Pensa bem o que estava acontecendo, o choque de emoções, do gelado para a fervura, para o quente, de um vale de tristeza a um cume de alegria, a um choque de emoções dentro da alma de Cristo Jesus, na mente dele, no coração dele, porque no momento que ele estava ali, pesaroso, completamente triste, aprofundado em tristeza, agora vem uma ótima notícia, e ele olha para aquilo e fala, deu certo, enviei os caras, e agora eu posso confiar que o meu ministério, o meu serviço não vai ficar só em mim. Dá certo nas outras pessoas também. Enviei esses 70 e os caras foram e voltaram com boa notícia. Aí então Cristo Jesus faz uma coisa. Vocês chegaram de uma missão que não foi fácil. Eu também estou passando uma situação aqui. Vamos fazer uma coisa? Vamos todos nós partir para um rancho. Partir para um sítio, vamos sair da sociedade, fugir de tudo e ali descansarmos.
e ali refletirmos, e ali ficarmos a sós. Vamos fazer isso? E foi isso que eles fizeram. Eles procuraram um lugar, entraram no barco. Vocês vão ler um texto e navegaram à procura de um lugar deserto em que pudessem estar sozinhos e relaxar e refletir. Escutar passarinho dali, sei lá, ok, tá bom demais aqui. Não vamos falar nada, vamos ficar quieto por aqui. E era isso, eles queriam ficar sozinhos, queriam refletir. Talvez numa praia lá, solitária. Não sei. Sei lá, algum lugar escondido. Mas a gente percebe no texto que a multidão, o pessoal fica sabendo que Jesus estava do outro lado do mar, do outro lado do rio, sei lá, ele estava. E essa multidão foi toda para lá, porque a notícia correu, a notícia fluiu, e o pessoal rapidamente vai para onde Jesus está. De algum modo eles perceberam, e por terra, eles seguiram, um grupo grande, seguiram, homens, mulheres e crianças, chegaram lá, e quando Jesus desembarcou, sem saber, quando ele desembarca, quem sabe põe os pés em terra seca e diz, longe de tudo, ele percebe, contando por baixo, a Bíblia fala, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Naquela época, não tinha televisor nem de tubo, nada, não tinha. O negócio era fazer fio, e quando descansava, fazia fio de novo. Então era dessa forma. Tinha muita gente. Logicamente, acredito que no meio deles ali, muitos curiosos no meio daquela multidão. Muita gente curiosa. Mas a grande maioria era de sofredores. A grande maioria eram pessoas pobres, doentes, desiludidas, desesperançadas, feridos pelas batalhas cruéis do dia a dia. A grande maioria era de gente assim. Acredito eu que por andarem tanto, estavam em busca da esperança que já, quem sabe, julgavam nunca mais encontrar. Eram pessoas que procuravam pela ajuda que, vai saber lá, durante muito tempo, buscaram em amigos, em parentes, buscaram em tantos lugares e pessoas sem encontrar. Para muitos ali naquela multidão, era talvez, acredito eu, a última esperança. Estavam lá. A minha pergunta, que eu fiz na parte da manhã e eu quero fazer agora é: o que você faria se estivesse no lugar de Jesus? Há um livro bem antigo que diz: em seus passos que faria Jesus? Mas eu quero escrever esse livro agora. O que faria você se estivesse no lugar de Jesus? Como você trataria essas pessoas? Eu não sei se você já passou por situação assim, chegou cansado em casa, de viagem, sei lá o quê, ou de um trampo pesado, e trabalhou mais aquele dia do que a semana inteira, e chega não querendo ver ninguém, nem dentro de casa, e ninguém bater no teu portão, e aí bata em palma, clinglom, aperta a campainha, e você, e alguém da tua casa diz assim: é para você. Eu não sei se você já passou por situações assim, ou por uma situação assim. Eu já. Provavelmente diríamos: pessoal, eu considero vocês meus amigos, só que vocês chegaram numa hora errada.
chegaram numa hora não muito boa. Então, a minha proposta é que vocês voltem para casa, retornem num momento melhor, porque eu estou cansado, eu estou arrebentado. Voltem em um outro momento. E outra, acabo de receber uma notícia de que meu primo, cara, foi decapitado. Aquele tal de Herodes, vagabundo. Ele matou meu primo. Então isso me deixa muito pesaroso, muito cansado. E eu não tenho cabeça para pensar em nada. Pensa em agora eu ter que orar por um, orar por outro. Eu não tenho ânimo para isso. E outra coisa, os meus discípulos chegaram agora de uma missão, eles estão esgotados. Se você perceber, eles estão sem se alimentar direito, inclusive eu também. Então nós não estamos dispostos a receber vocês. Eu não consigo encontrar um tempo para recebê-los. Eu creio que seria esta nossa postura. Não sei. Talvez você não faria dessa forma. Talvez a gente falaria, eu prometo que ajudo vocês, mas não agora. Eu até tenho condições aí, algumas coisas, mas mais para frente. Hoje não, agora não. Voltem depois, porque ninguém é de ferro, né? E é verdade. Nós temos um Cristo, como eu já disse, que mergulhou na humanidade a ponto de não ter nada divino nele. E eu pergunto, aliás, faz mais uma pergunta para você. Presta atenção. Jesus, ele estaria errado se estivesse dito o que eu falei aqui? Por favor, o que vocês acham? Ele estaria errado? Esses argumentos que eu falei aqui, não era pura expressão da verdade? Ele não estava cansado, sim ou não? Estava com fome, sim. E ele, na alma dele, ele estava em crise. O homem estava em crise. Ele estava na fossa. E aí, quando eu comecei a ver esse texto, porque negro não fica vermelho, fica roxo. Eu fiquei roxinho, de vergonha. Branco em vermelha. Mas eu fiquei envergonhado. Envergonhado por comparar os meus sentimentos, as minhas atitudes, com os sentimentos e atitudes de Jesus, cara. Essas reações dele acabou comigo. Acabou com aquele negócio dizendo, o meu nível de cristão aqui, eu estou 47 anos, aprendi de tudo. E eu descobri uma coisa, como nós estamos e somos prontos para arrumar desculpas. É uma coisinha que acontece dentro de casa, não podemos receber ninguém. É uma dor que aparece lá, que pela fé, por você ter visto o remedinho que você toma para dor de cabeça,
Aí você já olhou e falou assim, para eu tomar isso eu preciso ter dor de cabeça. Eu creio que eu estou com dor de cabeça. Sabe aquele negócio? Então, você olha lá na frente. A dor não chegou ainda. O problema nem veio. A crise está longe. Mas nós somos prontos para arrumar desculpas. Desculpas reais, desculpas imaginárias. Nós somos prontos para arrumar desculpas. Eu lembro até da conversão do meu pai, que ele sempre tinha uma desculpa por um senhor chamado Francisco. Ele ganhou meu pai para Jesus. Nem os dois existem mais. Mas é bom lembrar da história. Porque toda vez que ele ia lá, meu pai tinha uma desculpa. Não dá. Ele falou assim, eu vou esperar o senhor aqui na porta de casa. Quando o senhor resolver tudo, aí nós vamos para a igreja. O meu pai não tinha mais desculpa, não teve mais jeito. São desculpas imaginárias. Quem está entendendo? Que nós inventamos para não fazer mais. Para não se dedicar o tanto que é para se dedicar. Mas nós arranjamos. Nós estamos muito longe de ter o mesmo olhar que Jesus Cristo teve. Por favor, deixa o texto aí, Mateus 14. Nós estamos vivendo a forma inversa do Evangelho. Ao invés de viver fora das quatro paredes, ao invés de viver, não só aqui da igreja, mas dentro de casa, fora das quatro paredes, ao invés de vivermos e termos uma visão fora da necessidade lá fora, ao invés de vivermos para os outros, nós não temos essa visão. A nossa visão sempre é trancada no nosso mundo, nas nossas necessidades. Eu estou precisando, você diz lá na tua casa. O adolescente diz, estou precisando, eu quero. O marido fala, estou com essa calça jeans há um ano, eu quero. As nossas necessidades, nós nos prendemos nelas, nós nos amarramos nas nossas necessidades, no nosso mundo. Aliás, até nas nossas tristezas, nós nos prendemos, nas nossas emoções, nas nossas depressões, nós nos prendemos. Nós nos amarramos. E com isso fugimos demais do caminho, do serviço. Fugimos da responsabilidade referente à igreja, referente à sociedade. Porque somos crentes aqui, um pouco crentes em casa. E não damos a cara para bater. Mas somos crentes das quatro paredes. E fugimos dessa responsabilidade de sermos igreja. De você ser um cristão. De você assumir a sua responsabilidade na sociedade. E nos fechamos numa visão pessoal, egoísta. É isso que eu quero, é isso que eu estou precisando. É minha casa, é a minha vida, é o meu carro, é a minha família, o bebê que Deus me deu, que também está atrapalhando de você vir na igreja. Deus deu um negócio que atrapalha você vir nos cultos. Já percebeu isso? É de Deus, amiguinho. Não vim porque não vim. Eu lembro dos nossos meninos ainda bem novos, o Gui nem existia ainda, Lelo e o Eduardo. A gente ia para os montes, para o meio do mato com eles. Esses dias atrás, uma pessoa lá da outra cidade que nós vemos, lembrou, pastores, eu lembro que na vigília vocês colocavam seus meninos embaixo da mesa no centro, assim, deixavam eles dormindo lá, e cai fogo, e vem, e ora, e vai, e sobe, e volta do céu, e vai para o céu de novo. Hoje, meu bebê, o garoto faz cocô, você não vem na igreja, porque ele fez cocô. Então, nós estamos presos
nas nossas emoções. Nós estamos presos, nós nos tornamos muito egoístas. Fechamos os olhos para as necessidades dos outros, enxergando apenas as nossas próprias necessidades, Fabiano. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. Tem que trocar, vamos fazer. E esquecemos de um vizinho que não tem açúcar, não tem pão, não tem. Esquecemos de um cara que está lá no escuro, mesmo trabalhando, mas encheu de dívida e cortaram a energia do cara. Mas, e aí, bom dia, vizinho, e você vai embora. Nós esquecemos da necessidade dos outros. Isso tudo eu vi no capítulo 14. E eu cheguei a uma conclusão. Talvez por isso é que a nossa geração é uma geração vazia, uma geração insensível. Ela é vazia de vida, uma vida sem sentido. E isso traz doenças que nem um médico consegue curar. Não tem um médico que consegue curar essa multiplicidade de doenças que surge, porque quando você achou um remédio, aparece um outro negócio doendo em você. É uma geração doentia, uma geração estressada, uma geração que vive sozinha. É essa a nossa geração. Uma coisa eu quero que você guarde nisso que eu estou falando, que a melhor maneira de resolver uma angústia pessoal é trabalhar para solucionar as angústias dos outros. Isso é psicologia. Por isso que alguns meninos um tempo trabalhou e fazia a palhaçada nos hospitais, e os outros doentes davam risada, mas ficavam melhores. Eu não sei como que era o dia desses palhacinhos lá no hospital. Como que foi o dia deles? Mas eles tinham que estar lá. Porque alguém com um sofrimento maior estava clamando por eles. Quem está me entendendo? Só aprenda isso. Se você se fechar, com certeza você vai morrer nos seus problemas. Quem aprendeu isso? Se você se fechar, com certeza você vai morrer com os seus problemas. Então, envolva-se e a sua vida se renovará. Por que eu estou dizendo? Porque Jesus, mesmo sofrendo, naquele dia, o que estava sofrendo, morte de um parente, e morte drástica, terrível, de um parente chegado, primo, de primeiro grau, sofrendo naquele dia, do jeito que ele estava, com fome, recebendo os seus discípulos, ou tentando recebê-los com muita alegria, não sei como, pensa bem como estava a alma desse homem. Alô? Imagine como que estava a alma de Cristo Jesus. Mesmo carecendo ele próprio de ajuda, de alguém que chegasse para ele e falar: Jesus, meus pêsames, eu fiquei sabendo de João, cara, que coisa terrível, mas nós estamos contigo aqui, vamos orar. Eu tenho uma palavra aqui, Jesus, eu tenho uma palavra de boa para o Senhor, que vai te levantar. Eu estou contigo. Cortaram a cabeça do João, mas nós vamos até o fim. Vamos batalhar. Esse evangelho, sabe? Jesus estava esperando uma palavra de conforto, cara. Muitas vezes é assim, né? Quando você está lá para baixo, esperando uma palavra de conforto, aí vem um e fala assim: você é burro, né, meu? Quem mandou você fazer? Agora se estrepa sozinho. Ah, mas você é um nhaca mesmo, hein? Aí, agora sai dessa daí. Não vou ajudar não, problema seu. Normalmente acontece isso. Mas esse Jesus
mesmo carecendo, ele próprio de ajuda, mesmo, atenção, tendo uma carga maior, isso é, sobrecarregado e necessitando parar para descansar, este Jesus decidiu parar para ajudar os outros. Ei. Parou para ajudar. Poderia descer do barco dizendo, não, agora não, dá licença, eu sou Jesus, mas eu não sou de ferro, por favor, sai da minha frente, porque eu vou pedir 5 minutos para o pai e vou sair aqui distribuindo pancada. Poderia fazer isso. Mas ele decide parar para ajudar. Eu descobri que essa atitude chama-se compaixão. Diga, compaixão. Acho que você não disse direito, senão você ia estremecer inteirinha. Ó, diga compaixão. É isso aí. Compaixão é um termo que aparece 83 vezes em toda a Bíblia. 65 vezes só no Antigo Testamento, 18 vezes no Novo. Das 18 vezes que aparece no Novo, 11 vezes aparece nos Evangelhos. E as 11 vezes referente às atitudes de Jesus. Alô? É significativo observar que dessas 18 vezes, 11 é referente à vida e ao ministério de Jesus Cristo. Compaixão é um sentimento de aflição pelas adversidades dos outros, pelo problema do outro. E segundo eu li, é algo que mexe com, não só assim aquele negócio do coração, mas com todo o seu organismo. Mexe, tudo em você dói, tudo em você sofre por causa da adversidade do outro. Jesus foi movido em seu interior pelas necessidades daquelas pessoas. Ele foi tão tocado pelas necessidades das pessoas que esqueceu das dele, da minha fome. Ele esqueceu do pêsames, da morte. Alô? Ai, que Jesus é insensível. Mas por causa do próximo, ele se esquece. Gente, que loucura é isso? Isso é loucura. Aliás, não é loucura. Chama-se compaixão. Mas se olharmos, temos a visão humana da situação, não havia muito que se pudesse fazer para aquela multidão. Não tinha como, né? Aliás, o Cristo, ele foi enviado na terra para tratar de assuntos espirituais, te levar para o céu. Alô? Ele poderia falar, ó, gente, agora não dá, daqui a uns dias eu vou resolver a situação espiritual de vocês na cruz, e a partir daí está tudo liberado, o céu é de vocês. Ele veio para resolver situação espiritual. A missão dele era para isso, não para ministrar necessidades materiais. Está com fome? Tome pão. Está com vontade de beber vinho? Traga um copo d'água que eu transformo. É pedra? Vamos transformar em pão. Nada. Ele não veio para resolver, para ministrar necessidades materiais. Não tinha bens físicos para compartilhar. Uma vez ele diz assim, ó, as raposas têm lá as suas tocas, o seu esconderijo.
As aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então ele poderia falar, gente, vocês querem procurar o quê? Bens materiais? Eu não tenho comida, não tenho onde dormir. Aliás, eu vim para esse deserto para ver se eu durmo em qualquer lugar aqui. Mas não tem casa, não tem nada, cara, que eu possa compartilhar com vocês. Mas depois de muito esforço, descobriram no meio do pessoal 5 pães e 2 peixes. Descobriram lá. Mas, como eu já disse, na visão humana, era insuficiente para atender aquelas pessoas que precisavam também de alimentar. E eu quero dizer, filhos e filhas, igreja, casa favorita, que essa situação, esse dilema, alcança a igreja de Jesus Cristo em nossos dias. Eu tenho umas estatísticas aqui, de um ano para trás, certo? Mas vê se vocês tentam me entender, por gentileza. Há 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo. Isso já é uma estatística defasada. Em torno de 11 mil crianças morrem de fome a cada dia. Não estou falando assim, por semana morrem 11 mil. Ou por mês morrem 11 mil. Eu estou dizendo que a cada dia morrem 11 mil pessoas, 11 mil crianças morrem de fome. E nós, não quero, não quero, deixa para lá. Nós temos criado os nossos filhos assim. Eles não querem comer nossa comida, mas querem burger. E aqui na frente, logo. Não estou sendo pago para fazer a propaganda, mas você vai sair daqui e vai correr para lá. 1/3 das crianças dos países em desenvolvimento apresentam atraso no crescimento físico e intelectual. 1,3 bilhão de pessoas no mundo não dispõem de água potável. Mesmo aquela que você nem quer saber dentro da sua casa, lá na torneira, mesmo aquela lá ainda dá para beber. Mas a gente tem, quase em cada esquina de nossa cidade, um manancial. Que antes de você nascer, do seu avô nascer, do seu caco de avô nascer, estava ali, jorrando. Eles fizeram torneirinha para você, tudo direitinho. Você vai lá com aquelas 500 garrafas PET, tem gente que faz isso. E você vai com um galãozinho para pegar água. Se chegar lá, tem um cara com 50 garrafas PET. E enche, todas aquela coisa toda. Não falta água naquele negócio. Nós não precisamos comprar água. Vocês estão entendendo ou não? E tem gente, como diz, esse tanto de gente que eu falei aqui, não dispõe de água potável. Não tem para beber. Uma pessoa a cada 7 padece fome no mundo. 14 milhões passam por fome no Brasil. Defasado. Mais de 72 milhões de pessoas, de brasileiros, estão em situação de insegurança alimentar. O que eu quero dizer? Comeu hoje, mas não sabe o que vai comer amanhã. Não tem. Quem está me entendendo? Não sabe. Não é que não sabe, não tem. Não tem o que comer amanhã. Não tem acesso à alimentação em quantidade, em qualidade, regularidade o suficiente. 40% da população não sabe se terá dinheiro para repor a comida que tem. No Brasil, nós temos quase 22 milhões de indigentes. Pessoas que não têm casa, não sabem nem onde está a família, não sabem de nada, são indigentes. Pararam no tempo e no espaço. Eu tenho muita coisa que falar aqui, mas eu vou correr. São 54 milhões de pobres.
E como igreja, muitas vezes nos desviamos do caminho da misericórdia, da solidariedade, do altruísmo. Atender à necessidade das pessoas, se eu fizer isso, eu perco o foco. Não é a missão da igreja. Além do mais, nós não dispomos de muitos recursos. São 5 pães e 2 peixes, né? O que é isso? É o seu dinheirinho que você traz aqui quando traz de oferta, de dízimo. A igreja, como nós vamos, pastor, ajudar aí fora, igreja de casa favorita? Não entra nada. Esses dias aqui, no mês de janeiro, depois de 3 anos, vieram me dar a notícia, a diretoria: pastor, entramos 2018 sem dívida. Mas a água no nariz, mas sem dívida. Mesmo assim, dá para ajudar? Nós sabemos dizer não para as pessoas quando recebemos ligação. Não da Casa Bahia ou das lojas 100, não, nada disso. Mas, escute, eu sou do hospital de câncer da criança, e eu queria que... Caiu a linha. Nós fugimos dessas ligações. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão depois me repreender. Mas tudo bem. Quem já recebeu aqui ligação da Legião da Boa Vontade? Pode levantar a mão. Os outros não quiseram receber, mas eles ligam, com certeza. Mas pastor, eu vou ajudá-los? É a Legião da Boa Vontade. Eles são espíritas. Mas estão fazendo uma coisa que você não faz nem com seus filhos. Está fazendo uma coisa, diretoria, que nós não fazemos nem com as nossas crianças. O negócio é jogá-las dentro daquela salinha lá. Não sei se está funcionando o ventilador, se o ar está, ou se é suficiente. O negócio é eu ficar de boa aqui, escutando neguinho falar. Nós não fazemos para as crianças das nossas ruas. Eu tenho um casal aqui, que no final do mês, agora está indo para o Rio de Janeiro. Alguns podem falar assim, os caras são doidos. E são. Mas a doidura é da compaixão. Porque a outra vez que estiveram lá, ela estava me falando, que estava brincando com as crianças na rua, e desceu um bandido. E atrás do bandido sempre tem uma polícia. Ou um outro bandido. E atirando, atirando no cara. E ele correndo. E ela viu aquilo, câmera lenta. Cris! Mas em câmera lenta, os sobradinhos como chama a favela do Alemão, disseram: maluca, não corra. É para deitar, não correr. Quem está me entendendo? Poderia fazer assim: pastor, tive uma experiência na comunidade do Alemão, nunca mais vou voltar para lá. Agora os doidos vão voltar esse final de mês, para ficar 2 anos. Só Jesus. Quem está me entendendo? O que podemos fazer por eles? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Não está dando nem para nós. Vai dar para crise e Geisa. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Sabe o que eles fizeram com aqueles 5 pães e 2 peixes? Pastora Fran, deram para Jesus. Eles consagraram aquilo. E o único trabalho que eles tiveram depois foi de pegar da mão de Jesus e distribuir. E distribuir, e distribuir, e distribuir. E não sabia como o negócio não parava. Quem está me entendendo? Não parava de vir pão, não parava de vir peixe. E os caras andavam comendo, a ponto de... chega de pão e de peixe. Aí sobrou 12 cestos ainda. Nós precisamos canalizar os bens que nós temos nas mãos de quem sabe multiplicar. Para que a nossa... Estou terminando.
compaixão seja materializada, seja vivida. Alô? Nós precisamos. Dá uma olhada mais para o seu vizinho. Dá uma olhada para quem senta na sua frente, atrás de você, do seu lado, aqui dentro da igreja. Vamos ver se essas pessoas não estão precisando de ajuda. Alô, olhe bem para mim, não precisa olhar agora para quem está do lado. Depois vocês olhem isso. Mas esses meios, o Senhor diz, dai, e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, vocês vão crescer nessa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, com certeza a sua justiça permanece para sempre. Os discípulos reuniram o pouco que possuíam, e Deus multiplicou, porque tiveram compaixão, a compaixão de Jesus. Nós estamos cansados de uma missão, mas não vamos parar, vamos olhar a necessidade deles, e queremos que essa sociedade de Birigui, queremos que os nossos vizinhos, que o vizinho da frente, queremos que esse bairro onde a igreja está, conheça um Jesus poderoso que pode salvá-los, que pode tirar dessa fossa também. E se eles vierem e nos conhecerem e falar, o quê? Você passando uma situação de alma disso e veio me ajudar. Isso é compaixão, meus amigos. Isso é compaixão. Quem recebe essa palavra? Por que a gente não faz mais? Eu encerro com isso, porque já falei muito. Por que é que a gente não faz mais? Por favor, fique de pé. Tenta responder isso. Tenta responder isso. Olhe bem para mim, por gentileza. Por gentileza. Olhem bem para mim. Por que é que a gente não faz mais? É uma pergunta. Por falta de meios ou falta de compaixão? Por que é que você, como cristão, não faz mais? Por falta de meios ou falta de compaixão? É pouco que eu ganho, é pouco que eu tenho. Pastor, eu não sei nem falar direito. Por falta de meios ou por falta de compaixão? Eu não tenho experiência. Eu não quero me envolver. Ou já me envolvi. Agora, por que é que a gente não faz mais como igreja? Por falta de 5 pães e 2 peixes? Ou por falta de compaixão? Será que não está na hora, nessa noite, de oferecermos a Deus tudo o que somos? Espírito, alma e corpo. Será que não chegou o momento de oferecermos a Deus tudo o que temos? Não estou pedindo o teu carro, não estou pedindo a tua casa, por favor. Mas será que não chegou a hora de nós fazermos mais? Em nome da compaixão? Coloque a mão no seu coração.